Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje retomaremos as nossas perguntas e respostas. Você poderia falar sobre dimensão, mestre? A quinta dimensão é etérea ou física? Ou é um estado de consciência? É uma dúvida que muitas pessoas têm perguntado. Então vamos lá. Primeiro precisamos falar de alguns conceitos para que vocês entendam o que é uma dimensão. Então vamos lá. Vamos voltar à época da escola. Acredito que a grande maioria aqui de vocês se lembra nas aulas dos seus bancos escolares, onde vocês falavam de moléculas. Que cada composto, tudo que existe no universo, é composto de moléculas. Cada molécula é composta de átomos. Esses átomos vibram entre eles, tornando algumas moléculas sólidas, outras moléculas líquidas e outras gasosas. Acho que esse conceito todo mundo tem em suas mentes. O ar que vocês respiram, aparentemente inexistente, é composto de muitas moléculas. É composto dos elementos gasosos necessários para a sua existência, como o oxigênio e o hidrogênio, e N outros. Então, guardem esse conceito, que vocês têm moléculas sólidas em que vocês podem segurar. Elas têm contorno, têm peso, tem definição de forma. Tem as moléculas líquidas em que vocês não conseguem segurar. Vocês tocam, mas não seguram, porque elas escorrem entre suas mãos. E tem as moléculas gasosas, que ninguém vê e ninguém toca. Muito bem. Agora vamos fazer algumas analogias. A velocidade com que os átomos vibram, vamos chamar de frequência vibratória. Então é esta frequência que cria as coisas que existem no seu mundo. Vamos dar exemplos. As pedras vibram a uma frequência muito baixa. Portanto, elas são duras, mas não estão mortas. Os átomos vibram ali dentro, como uma grande montanha. Ela não está morta. Ela sofre decomposição e sofre mudanças ao longo do tempo. Os seus rios, os seus mares, as moléculas ali estão numa velocidade que compõe o líquido. Então, vocês veem as ondas, vocês as veem, sentem, mas não as seguram nas mãos. E volto a mencionar o ar que vocês respiram. Então, cada um desses elementos tem uma frequência vibratória diferente. Agora vamos fazer uma grande analogia. Dentro dessa frequência vibratória de cada um desses elementos que existem nesse seu mundo, existe um conjunto dessas frequências. Vamos denominar o seguinte:
que a frequência sólida vibra a uma velocidade de 1 milímetro por segundo. Pessoal, eu estou fazendo analogias. A líquida vibra a 10 por segundo e o ar a 1000 por segundo. Muito bem. Então esse é o conjunto de vibrações da terceira dimensão. Não é isto que acontece, eu estou fazendo uma analogia para que vocês entendam. Muito bem. Nesta dimensão existem moléculas sólidas, semissólidas, líquidas, semilíquidas, gasosas e por aí vai. Todas essas frequências compõem a terceira dimensão, que é onde vocês vivem. Aí vamos falar agora de uma quarta dimensão, em que eu já disse para vocês que é etérea. Então, nesta quarta dimensão não existem as frequências das moléculas sólidas, nem líquidas, nem gasosas. É uma frequência etérea. Ah, mas o que é a frequência etérea? Você não falou. Sim, porque a frequência etérea ela é muito maior do que a gasosa. Então vocês não veem, mas vocês sentem. Então a quarta dimensão é composta somente desta etérea. Já a quinta dimensão, vamos voltar a falar em sólidos, líquidos, gasosos e etéreos, mas numa frequência muito maior. Digamos que a etérea na terceira dimensão tem uma velocidade de 1000 por segundo. 1000 unidades por segundo, não importa a unidade que é. Eu quero que vocês percebam a quantidade. Então vamos à quinta dimensão. O sólido lá vai vibrar numa taxa muito mais alta. Muito mais alta. Em que o olho de vocês não consegue perceber. São taxas totalmente diferentes. É como se fosse etérea, de tão alta que é. E aí vocês não veem. Quanto mais alta, menos vocês têm acesso. Então, é essa a diferença entre as dimensões. É a velocidade em que as coisas vibram. É a velocidade em que as coisas existem. Apenas isso. Não é um lugar. A quinta dimensão não é um lugar. São apenas coisas que vibram em velocidades diferentes, em frequências diferentes. Em que vocês, o olho humano, dentro da terceira dimensão, não é capaz de ver. De tão rápido que vibra. Quando vocês começam a se desenvolver, a evoluir, vocês começam a ver algumas coisas. Porque o seu corpo começa a mudar e o seu terceiro olho se abre para ver frequências mais altas. E aí vocês começam a ver. Vocês veem vultos, vocês veem até seres de luz. Vocês passam a ver coisas que vocês não viam aqui. Um mundo que existe junto com este que vocês vivem, só que numa outra frequência. É complicado de explicar, meus irmãos. É complicado. Esta é a forma mais simples que eu tenho de explicar isso. Nas dimensões não são lugares. Ninguém vai sair daqui da Terra e ir para a quinta dimensão. Ah, uma outra Terra em quinta dimensão. Não. Vocês vão passar a vibrar nestas dimensões mais altas da quinta, mas no mesmo lugar. A Terra continuará sendo Terra.
vocês continuarão sendo vocês, só que vibrando numa velocidade muito mais alta. Então percebe como que os corpos de vocês têm que mudar? Porque as moléculas que estão aí hoje estão vibrando com velocidade de terceira. Como que vocês vão existir na quinta vibrando com velocidade de terceira? Por isso seus corpos estão mudando. E vão continuar mudando. Então esta é a melhor forma de explicar o que são as dimensões. Porque o todo, consciência maior, precisa de nossas experiências. Se éramos luz e voltamos como luz, qual o propósito de tudo isso? Somos co-criadores de quantos universos? Meus irmãos, a existência de vocês aqui na Terra foi uma escolha de vocês. Vocês quiseram experimentar coisas que vocês não tinham. E aí tudo se degringolou. Eu já disse para vocês, muito em breve vocês conhecerão toda a verdade. Alguns já escutam, porque existem muitos vídeos por aí contando a história de vocês. Basta que vocês procurem. Mas para aqueles que ainda não conhecem, vocês entenderão. Existe uma coisa muito importante, meus irmãos, que é o livre-arbítrio, que sempre foi dado por nosso Deus Pai e Mãe. Então, quando aqueles que vieram para cá e quiseram cair na dualidade, não houve impedimento, porque foi uma decisão deles, uma escolha deles. E aí tudo começou. Alguns de vocês optaram passar por isso, e aí estão. É só isso que tenho a dizer. As verdades aparecerão. Gostaria de saber a respeito de animais venenosos, como lidar com eles sem correr perigo e sem agredi-los. Meus irmãos, muita coisa foi criada dentro da terceira dimensão. Muita coisa foi criada para assustá-los, para atacá-los, para combatê-los. Porque o que é o melhor? Qual é o pior sentimento que vocês nutrem na terceira dimensão? É o medo. É ele que os aprisiona. É ele que os diminui em relação às suas frequências. É ele que baixa a vibração de vocês. Foi preciso ser criados vários animais que lhe metessem medo, que lhes atacassem. Não, os animais não foram criados para ataque. Os animais foram criados com muita paz em seus corações, mas tudo foi se modificando. Então é apenas isso, gerar o medo. Esses animais foram sendo modificados da mesma forma que vocês, para gerar o medo e para gerar os ataques. Lidar com esses animais sem agredi-los é complicado, porque vocês têm que se defender. Não estou dizendo aqui que vocês têm que se deixar ser atacados apenas porque vocês têm amor no coração. Não. Esse é o mundo que vocês vivem. O futuro será diferente. Mas agora, esse é o futuro. Ninguém vai se meter no meio de uma selva cheia de animais selvagens. Ah, porque eu tenho o coração limpo, eu tenho o coração cheio de amor, eu não vou ser atacado. Não, não. Não pense isso, porque você será. Porque os animais não vão respeitar o amor em seu coração. Porque eles não sentem isso. Lembre-se, eles também foram modificados. E antes que alguém pergunte, eles também estão sendo tratados. Pois esses sentimentos não ecoarão na quinta dimensão. O nosso corpo Atma corresponde ao nosso eu superior? Meus irmãos, vocês estão procurando termos e denominações
muito complexos. Nem todos os que estão aqui conseguem perceber algumas coisas. Não, o seu corpo Atma não corresponde ao seu eu superior. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é isto. Aos poucos vocês vão começar a aprender muita coisa, mas tudo a seu tempo, tudo na sua hora. Não adianta eu querer ficar colocando um monte de conceitos na mente de vocês, se vocês não têm capacidade para entender o que está sendo dito. Não estou chamando ninguém aqui com pouca inteligência. Estou dizendo que vocês ainda não têm capacidade para entender determinadas coisas. Então eu não vou falar sobre isso, não agora. Os níveis e subníveis de consciência são os tentáculos do polvo? Não. Não. Níveis de consciência é outra coisa. Níveis de consciência são os, vamos colocar assim, a sua aura tem vários corpos. Os níveis de consciência é quando você consegue atingir os corpos mais altos da sua aura e, através deles, se comunicar. Quando você vai evoluindo, você vai aumentando o seu nível de consciência, porque você vai conseguir atingir os corpos mais externos da sua aura, conscientemente. É isso. Se compararmos o efeito produzido na nossa aura quando da incorporação, poderemos daí deduzir que na transfusão de sangue e nos transplantes algo de semelhante poderá acontecer? Muito boa pergunta. O que eu já disse para vocês sobre os transplantes? Que sim, vocês recebem a energia daquele órgão de uma outra pessoa. Se ela for compatível com a energia do seu corpo, o órgão permanece. Agora, se não for, ele é rejeitado. Na transfusão de sangue, vocês recebem também a energia do outro. Só que de uma forma um pouco mais diferente. Percebam o seguinte, a energia de um órgão não é a energia do sangue. O sangue, exatamente por ser um líquido que pode salvar a vida de um outro, ele tem energia, óbvio que tem, mas é uma energia branda. Não é uma energia que cause rejeição. Da mesma forma que um órgão poderia causar. Então, meus irmãos, vocês são filhos de nosso Deus Pai e Mãe. Todos vieram dele. Então, quando dizemos que ninguém está sozinho, que todos vocês estão conectados, isto não é brincadeira e nem é mentira. Todos vocês têm o mesmo líquido correndo nas veias. Sejam de que raça, de que cor, de tamanho, não importa. É o mesmo líquido. Contém as mesmas substâncias. Então a energia que corre nas veias de um ser humano é a mesma que vai correr nas veias de outro. Não existe rejeição
e não existe incompatibilidade. Ah, mas tem alguns sangues que são incompatíveis. Sim. Por algumas mutações para criar a separação, os sangues de vocês foram acrescentados de algumas coisinhas para que ficassem diferentes. Hoje, vocês têm vários tipos de sangue e tem uma hierarquia na doação e na recepção desses sangues. Tudo com o intuito do quê? Da separação. Porque, não no mundo de hoje, mas há muito tempo atrás, quando não era conhecido o que acontecia quando determinado sangue se encontrava com outro, dizia-se que era castigo, bruxaria. Então isso se dissemina como medo, como uma coisa vinda do alto, como castigo. Hoje todos já sabem o que fazer e o que não fazer. E uma coisa que fique muito clara aqui: nenhum sangue é melhor que o outro. Aquele que doa para todos, que, vamos colocar assim, que muita gente se acha soberbo por isso? Sim, vocês não têm ideia do tamanho das coisas que passam pela cabeça das pessoas. Engraçado, ele doa para todos, mas só recebe dele mesmo. Cadê a soberba? Cadê a superioridade? Nenhuma, né? E aquele que recebe de todo mundo? Não doa para ninguém. Que grande ironia, não? Então, meus irmãos, não existe sangue melhor nem sangue pior. Não existe malignidade no sangue. Todo sangue é igual ao outro. Energeticamente falando, é igual ao outro. As diferenças químicas e fisiológicas é outra coisa. Isso vocês têm que respeitar, porque suas células foram criadas assim. Não há como mudar isso agora. Mas energeticamente falando, a transfusão de sangue não é pecado, não atrapalha, não causa danos em nada. Porque a energia do sangue de todos é igual. Não existe diferença. Por que a velhice existe aqui na terceira dimensão? Nossos antepassados não envelheciam facilmente, eles viviam até 900 anos. Como veio a existir a velhice na 3D? Nós podemos reprogramar nossas células, conversar com elas, então por que existe como introduzir uma velhice humana? Meus irmãos, o que eu acabei de falar no começo deste vídeo a respeito de velocidade de frequência. Exatamente. Por vocês vibrarem tão baixo, vocês envelhecem. Quanto mais alta a vibração, sim, vocês têm longevidade. E não é só isso. Vocês não envelhecem pelo seu meio. Pelo meio que vocês vivem, pelo ambiente que vocês vivem, pelos medicamentos, porque se o meio de vocês fosse perfeito, o ar fosse puro, a água limpa, alimentos orgânicos, tudo sem contaminação, vocês não viveriam somente o que vocês vivem.
Tudo foi planejado exatamente para isso, para que vocês morram logo. Porque senão o planeta não ia ter renovação. Ia ser um planeta somente de velhos e ia crescer absurdamente. E isso eles não querem, não queriam. Então, foi introduzido tudo isso para que suas células envelhecessem, oxidassem mais rápido. Apenas isso. Vocês são fruto do meio, fruto do que vocês comem. Então está aí o resultado. Bom, meus irmãos, por hoje está bom de perguntas. Vocês estão bem empolgados, hein? Gosto disso. Gosto, porque são assuntos que muitos falam muita bobagem. E vocês ficam achando que tem algum problema. Ficam se diminuindo. E não é nada disso. Além das perguntas, vou falar um pouquinho mais sobre este mês. Este mês que está correndo agora, vou ser repetitivo, mas não há jeito. Mais energias estão chegando. Só que energias de uma outra forma. São energias de mudança. Energias de limpeza. Nossa, meu arcanjo, mais ainda? Mais limpeza? Sim, mais limpeza. O que isto significa? Significa que mais sujeira vai aparecer. Que mais problemas irão aparecer. Que mais situações ruins irão aparecer. Então, o que estou querendo dizer para vocês aqui hoje? Mantenham-se equilibrados. Porque tudo virá mais à tona. Meus irmãos, é como se vocês estivessem... Imagina... Não sei se a imagem será boa, mas vou tentar. Imagine uma uva, uma pequenina uva. Imagina que vocês são essa uva, não um cacho. A bolinha, a uva, a fruta, uva. O que acontece quando vocês apertam a uva? O que está dentro sai pela pressão exercida no lado de fora. Então imaginem-se como pequenas uvas, em que a pressão dessa energia que está chegando vai fazer sair daí de dentro tudo o que ainda vocês têm que tratar. Todos aqueles sentimentos que vocês guardaram lá no fundo. Eu já disse isso aqui uma vez. Vocês colocaram numa caixa, dentro de uma outra caixa, dentro de um baú, no último espaço do sótão da casa. Ou seja, nem vocês lembram mais que existe. Porque vocês guardaram tanto que vocês não se lembram mais. Mas essas energias são de limpeza. Então elas estão varrendo esse sótão todo. Estão abrindo os baús e cada baú estão abrindo as caixas. E dentro das caixas estão os sentimentos. Então eles virão para fora. Coisas que vocês nem lembravam mais. Então preparem-se
preparem-se para tratar esses sentimentos. Ué, mas já não estamos sendo tratados já há algum tempo? Sim, mas cada vez mais as energias chegam com mais força. Agora para tirar aquele cantinho. Porque é como se fosse um aspirador com uma pontinha bem fina, que agora conseguiu atingir o cantinho que antes não tinha sido conseguido. Então preparem-se. Preparem-se para viver sentimentos que vocês nem lembravam. E como vocês vão viver isso? Com muito amor. Quando eu disse ontem que vocês se preparem para perdoar e pedir perdão, eu não falei à toa. Porque vocês vão lembrar de pessoas que vocês nem... Nossa! Meu Deus, eu nem lembrava de fulano. Pois é. Então agora você vai lembrar. E você vai ter que tirar isso aí de dentro. Então, meus irmãos, chegou a hora daquela limpeza profunda, daquela limpeza bem profunda. Então é só isso. Faça o procedimento do perdão e vocês vão conseguir se limpar. E tratem tudo com muito amor e muita luz. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre, para ajudá-los a superar cada obstáculo que aparecer em seu caminho.